Paz Senhor para todos. Estou lendo aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 18, 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é Paulo falando à igreja de Corinto. E aí que me chama também a atenção é que quando ele fala de loucura, né? Quando ele fala à igreja que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que perecem, mas que para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ele quer dizer que Deus ele se revelou ao improvável, que Deus usa as coisas loucas deste mundo a fim de envergonhar aquilo que aos homens que se parecem ou, né, aos olhos do mundo são sábios. A gente está numa época em que nós temos visto muito isso. Passamos há um tempo atrás, sem querer falar de política ou o que quer que seja nesse momento, que eu não sou contra a que se fale isso, mas nesse momento eu não vou entrar nesse mérito. Até porque eu sou bem leiga a respeito desse assunto. Mas o que Paulo está dizendo é que muitas das vezes o homem ele tem por sábio aqueles que visualmente, né, você olhando, esse é o homem sábio, esse é o que pode todas as coisas. E então Deus ele vem, e Paulo vem falando, né? Deus ele vem falando através de Paulo, a igreja. E ele vem falando, eu escolhi, né? Aí Paulo fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E ele diz mais, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso está em Isaías 44, se eu não me engano, 25. Isaías 44, 25. Então, ele vem dizendo, aquilo que parece ser sábio para o mundo, eu não escolhi as coisas sábias, eu escolhi as coisas loucas para que o improvável, aquilo que aquele que o homem menos espera, o Senhor venha a usar para quê? Não para que o homem venha se vangloriar disso, e está escrito isso, não para que o homem venha se vangloriar, mas para que o Senhor venha ser glorificado, para a manifestação do poder de Deus, para que seja glorificado o Senhor em tudo isso. E lá no 27, 1 Coríntios 1, 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É engraçado porque nós pensamos, quando nós pensamos em coisas fracas e coisas fortes, nós pensamos sempre no homem como alguém, né? A gente a gente vê muita pregação por aí, a gente acompanha muitas coisas e a gente acaba vendo muitas coisas errôneas, né? Já foi falado aqui que o Senhor, ele é simples e que ele escolhe aquilo que ele quer. Mas a gente consegue notar que as pessoas, elas esperam do Evangelho, as pessoas esperam que as coisas fortes sejam usadas por Deus, ou que as coisas que são, sabe, aquela fortaleza,
E nós estamos num momento, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né, nem no país, no mundo, nós estamos num momento em que mais se revela a glória de Deus sobre a vida daqueles que são denominados para o mundo fracos, né? Porque nós vemos o poder de Deus se manifestando sobre nossas vidas, nós vemos o poder de Deus nos sustentando, nos guardando, nos livrando, e muitas das vezes quando Ele não nos livra, Ele nos dá o seu Espírito para nos confortar, né? Porque foi assim que foi dito, que Ele deixaria o seu Espírito para o Consolador. Então, é loucura para o mundo, ele escolhe sim as coisas fracas desse mundo. Temos o pensamento errôneo, né? O que eu estava pensando, de que nós devemos sempre ser fortes, de que nós não devemos nunca mostrar fraquezas, e é algo que eu sempre bato nessa mesma tecla. E sempre que o Senhor me der voz e me der a oportunidade de dizer, eu direi que nós não somos nada sem o Senhor, e que o mundo, ele está esperando algo errado. Assim como naquela época, quando Jesus veio, eles estavam esperando algo sublime, algo, sabe, maravilhoso, complexo. E o Senhor veio, ele se revelou. Ele se revelou em algo que ninguém jamais poderia imaginar. Que ele era um inocente, ele foi feito culpado, se revelou culpado, morreu como um culpado, como como se diz, como um criminoso maldito, porque a morte dele foi uma forma que ele jamais poderia morrer, né? Que naquela época era considerado os malditos, né? Foi morto ali e ele morreu calado, sendo culpado, enquanto os verdadeiros culpados ficaram soltos, ficaram sem culpa alguma. Então, para o mundo é loucura esse evangelho, justamente por causa disso. Porque o mundo viu, como que ele vai crer, né? O mundo, ele vê assim, como que ele vai crer em alguém que veio e morreu como um criminoso maldito, sendo que podia ser tudo totalmente diferente no pensamento, né, do mundo, assim como foi lá, né? Então, a ideia que a salvação ela vem pela graça, ela acaba nesse contexto, né, ela acaba para o mundo sendo algo improvável, né? Como assim? E a gente trazendo hoje para o nosso dia a dia, a gente imagina muitas das vezes algumas coisas assim. Você já viu algum cristão passar assim um preconceito? Eu já vi. Pessoas às vezes olham para nós e por nos ver muitas das vezes sofrer por alguma coisa ou passar por alguma dificuldade. Muita gente passa por dificuldade, né? Muita gente passa por aperto, passa por desilusão, passa pela morte. Nós somos iguais a todos. A única diferença é que a gente declara a todos os instantes a nossa dependência do Senhor. Então, para o mundo é loucura, porque como assim, né? Como assim? O Deus deles morreu crucificado, uma morte maldita, né? Denominada uma morte maldita. Ele era inocente e se fez culpado. Ele se fez culpado e aí? E para o mundo é loucura. E assim é na nossa vida hoje. Para o mundo é loucura. Mas é o poder de Deus. E tem mais. O 9 diz assim: as coisas mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Quer dizer, aquilo que nós não vemos, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Parece loucura, mas o Espírito, ele se revela a nós a cada dia. Eu, lendo essa palavra, a gente acaba analisando toda uma situação, né? Toda a nossa vida. Aqui Paulo, ele tem um contexto, ele fala para a igreja, né? E no 11 diz assim: porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, como nós acabamos de dizer. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nossa, muito forte. Eu estou toda arrepiada. Muito forte. Quer dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente do Senhor. O homem espiritual, ele discerne qualquer coisa. Ele discerne tudo. Ele consegue em toda situação discernir tudo que está acontecendo. Ele discerne tudo. Mas aquele que não é espiritual, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não vai compreender as coisas do Espírito. Então, essa palavra falou profundamente ao meu coração. Nós somos loucos para o mundo. Parece que tudo que nós fazemos é uma loucura. Parece que todas as nossas escolhas são loucura. Parece que a forma que falamos às vezes é loucura. Parece que somos fracos. E aliás, somos fracos. Somos fracos. Mas os redimidos, eles precisam entender que para que nós não venhamos nos gloriar nisso, porque não foi por merecimento, não foi por algo que nós fizemos, foi simplesmente porque cremos, simplesmente porque aceitamos. Precisamos levar isso ao mundo. Eu não vim aqui para entrar nesse mérito, mas eu vim aqui para dizer para você que muitas das vezes é considerado louco. Não se vanglorie porque não é merecimento seu ser redimido por Deus, ter essa salvação. Mas continue na sua força, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou em seu coração para fazer. Não precisa ter palavras de sabedoria, palavras complexas. O Evangelho, ele é simples. Ele veio para confundir. Ele veio para dizer: eu escolhi as coisas loucas, eu escolhi as fracas. O Senhor Jesus, ele te escolheu.
E que você fique com essa palavra. Que você nunca venha se vangloriar. Que a glória de tudo que for feito na sua vida seja de Deus, seja para Deus. Ainda que você venha sofrer, ainda que você venha se entristecer. Você conhece a verdade. Você sabe que o Senhor não teve uma vida fácil aqui. Porque a sua seria. Se Deus ele fez isso com o próprio filho dele, o único filho, dá até vontade de chorar, porque foi por nós. Então não vai ser fácil para nós. O mundo quer que a sua vida seja fácil. O mundo quer que você esconda suas dores através de algumas coisas que podem superficialmente cabular, sabe? Pode esconder. Mas o Senhor não. Ele não te dá como o mundo te dá. Mas ele venceu o mundo. Ele não te dá paz como o mundo dá. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então, quando nós entendemos o que é o verdadeiro evangelho, nós passamos a não nos preocupar com aquilo que nos é dito, com aquilo que nos é proposto. Não aceite. Não aceite. A gente vê muita pregação, a gente vê muita gente falando, muita gente dizendo o tempo inteiro que a nossa vida, ela sempre vai ser uma vida fácil, uma vida boa. E se você não está nesse caminho, é porque alguma coisa está errada com você. É mentira. Nunca foi fácil. A porta é estreita, não é larga. É apertada. Entra por ela, sofra, mas você chegará ao outro lado, conforme o Senhor te prometeu. Sabendo que você falha, sabendo que você erra, sabendo que não foi por merecimento seu, que a glória é de Deus. Sabendo que o Senhor escolheu as coisas fracas, loucas, desprezíveis desse mundo, para que o poder dele venha se manifestar e para que você, redimido, entenda que ele é a força da sua vida. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração, que essa palavra venha frutificar dentro de você frutos de ânimo, de alegria, sabe? Porque nós precisamos disso. Muitos olham para nós como se nós devêssemos, já acabamos de falar, ser perfeito, mas não. Perfeito é o nosso Senhor. Perfeito é Ele que nos escolheu. Não fomos nós quem o escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. E nós todo dia dizemos a Ele, mas eu posso? Muitas das vezes nem acreditamos no poder dele, porque de tão falhos e errôneos quanto somos, nós passamos a duvidar do que ele possa fazer em nossas vidas. Mas ele vem te lembrar essa noite que ele morreu por você, uma morte de cruz, uma morte com uma culpa que não foi dele. Então, se você está sendo culpado de algo, se você está sendo acusado, se você está querendo, sabe, responder, se você está passando por algo na justiça, algo que te fizeram, o que quer que seja, lembre-se que a morte do Senhor, teu Deus, a morte do Filho do seu Deus, do seu Jesus, foi com muita culpa sobre ele. E com você, cristão, não vai ser diferente. Nós estamos num momento em que as coisas estão se afunilando, você está entendendo. E eu costumo falar que quem não entendeu ainda não vai entender. Eu espero que o Senhor venha despertar as nações, que o Senhor venha despejar o seu amor e a sua misericórdia sobre o seu povo.
que o seu povo venha ter misericórdia, assim como o Senhor tem tido de nós, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor nos propôs, aquilo que o Senhor nos chamou, nos convocou, dizendo melhor para você. Não é fácil servir a Deus, nunca foi fácil, não será fácil até aquele grande dia. Nunca se esqueça, sua vida está difícil? Não se importe, continue. Continue adorando, continue louvando, continue caminhando, continue falando do amor de Deus. Continue orando, porque o Senhor morreu por aquele que é desprezado, aquele que você acha que muitas das vezes não vai ter mais jeito para ele. Foi por ele que o Senhor morreu. Então continue. Continue. Eu agradeço aqui a todos vocês, que o Senhor venha falar melhor o coração de vocês. Paz, Senhor.